Olá, amigos da Velocidade! Estamos começando mais um De 0 a 100, o seu podcast de automobilismo aqui do canal Esportes 61. E você já sabe, né? Tem pneu, tem motor, faz aquele barulho que a gente tanto ama. E o quadradinho do Distrito Federal tem alguma coisa a ver com isso? Você vai ver aqui no De 0 a 100. E hoje eu tenho um convidado de peso. Eu tenho a honra de apresentar um piloto daqueles que faz parte daquela safra de pilotos brasilienses fazendo sucesso Brasil afora. Enzo Elias, uma boa noite para você. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, feliz demais de estar participando de um podcast daqui de Brasília, alimentando esse sonho, alimentando a paixão dos brasilienses pelo automobilismo, né, e trazendo para perto. Então, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui participando. Bacana, obrigado, Enzo. Para você aí, ó, antes de tudo, já clica aqui no curtir, já compartilha com seus amigos, já faz um comentário que vai ajudar muito a gente aqui no canal, beleza? Enzo, antes da gente falar sobre a sua carreira, vamos falar, o nosso estúdio fica aqui, a gente está olhando direto aqui para o estádio Mané Garrincha e lá atrás tem o Autódromo Internacional Nelson Piquet, que já há 12 anos está fechado. Você é um piloto de 22 anos, né? Nasceu em 2002, então a gente se sente velho quando a gente entrevista esses caras assim, né? E acredito que você nunca correu no autódromo, né? Nunca corri no autódromo. Eu, pra ser honesto e justo, eu tirei a carteira escola de pilotagem na última reta que tinha sobrado, que cruzava embaixo da ponte. Eu fiquei fazendo um circuito em 8 para aprender a passar marcha e tirar a carteira escola para poder subir para os carros. Foi a única experiência que eu tive no autódromo e sempre tive o sonho, sempre tive o prazer de poder pilotar na frente de casa, na frente do meu público, ainda mais defendendo hoje as cores do BRB. Sempre foi um sonho para mim, espero logo conseguir concretizar. Bacana, e a gente conversou, a gente entrevistou na etapa de Goiânia, da Stock Car, a abertura, com o pessoal do BRB, né, porque está no calendário da Stock Car esse ano, né, na semana, se não me engano, do dia 22, 23 de novembro. Isso, né? Segundo eles, esse ano vai acontecer, então acho que a expectativa deve estar a 1000, né? A expectativa está a 1000, a gente fica animado, ansioso, e assim, confio muito no trabalho deles, sei que eles também estão dando 110% para fazer com que isso aconteça, então se eles disseram, eu fico mais animado ainda. Não, bacana, porque Brasília, né, Enzo, é um celeiro de pilotos, né? Começou, né, mas vamos botar a história recente, né, porque tem muitos antigos aí que às vezes a memória falha, mas do Nelsinho Piquet para trás, né, o Nelsinho Piquet, o Felipe Nasser, o Pedro Cardoso, o Guga Lima, que já estiveram aqui com a gente, você e o Forest, que hoje estão na Stock Car, e fora aquela galera do kart que lota o cartódromo do Guará, eu moro lá do lado. Então, esse final de semana agora teve o Campeonato Brasiliense, muita molecada boa. O que tem nessa água de Brasília para o automobilismo? Cara, eu não sei o que é, mas o que você falou, a gente é muito bem reconhecido, graças a Deus. Eu acho que isso é um mérito muito importante que, como você disse também, vem lá de trás, né? Vem do Nelson, vem do Nelsinho, vem do Nasser e o próprio Vitor Meira. Isso. E acaba que, cara, é incrível poder fazer parte desse grupo, desse seleto grupo. Não sei o que tem na água não, mas tá funcionando. É uma água da velocidade aqui em Brasília. Mas assim, eu sei que eu já corri muito de kart, muito na campeonatos nacionais de kart. Te falo que a pista do Guará, a pista que a gente tem hoje como profissional e a base para molecada, é uma pista extremamente técnica, extremamente difícil, extremamente travada. Então acho que isso ajuda, isso dá aquele impulso a mais. E o fato de ter uma molecada boa, uma molecada que poxa, sai daqui, vai correr nacional, anda no nível de lá, volta, fica treinando aqui, você bota a barra lá em cima, né? Então, para quem tá entrando, para quem tá começando, a referência é sempre lá em cima. E aí isso faz com que eles tenham que remar, ir atrás do prejuízo e vai só evoluindo a geração. Bacana, isso é legal. E Enzo, a gente falou do kart, né? Vamos agora para o seu início, né? Porque é o início de qualquer piloto, normalmente é o kart.
Como é que surgiu essa paixão? Como é que foi essa introdução ao automobilismo para você? Cara, então, eu tenho a memória de acompanhar a Fórmula 1, de assistir Fórmula 1 com meu pai. Ele sempre foi um grande fã do Senna e do esporte. Então eu lembro de domingo, de manhã, de madrugada, assistir com ele, mas sempre foi algo distante para mim, sempre foi algo que estava acontecendo na TV. E aí, uma vez, a família por parte de pai veio para Brasília, a gente fez uma corridinha de kart, fui extremamente mal e eu era muito competitivo na época, então eu falei, cara, não quero perder no kart mais para ninguém, nunca. E aí pedi pro meu pai umas aulinhas ali nas férias de julho da escola, ele me deu as aulinhas de kart. Quando acabou, eu pedi mais uma, e aí assim foi indo, até com que eu comecei a treinar regularmente, né? Então não era mais aulinha, eu ia todo sábado, tinha alugado um kart ali, fiz a minha primeira corrida, ganhei a primeira prova lá no Guará, no Campeonato Brasiliense. Legal. E, cara, assim começou a surgir, cada vez foi aumentando mais, fui saindo de Brasília para correr outros campeonatos fora, e aí foi crescendo, né, exponencialmente, assim. Entendi. E apoio? Foi só da família? Você teve empresas e apoiadores por trás? Ou esse primeiro momento foi na raça mesmo? Primeiro momento sempre é na raça, né? É muito difícil você... Sempre, assim, generalizei muito, mas é muito difícil você conseguir patrocinador, principalmente no kart. Não tem tanta visibilidade de televisão, um retorno de mídia para eles. É mais uma aposta numa promessa que uma empresa faz. Isso é mais raro. Mas eu tive alguns pequenos apoios, mas majoritariamente apoio familiar. Entendi. E os primeiros campeonatos vieram ali em 2015, 16, né? Os títulos? 2015 e 16 foram os primeiros títulos. Eu comecei Eu entrei no kart em julho de 2013. Fiz 6 meses andando de cadete aqui em Brasília. E comecei a treinar de júnior menor em 2014 para fazer os campeonatos fora, mas eu só ia começar a partir do meio de 2014. Então, meio de 2014 foi a primeira vez que eu saí de Brasília para fazer um campeonato fora. Lembro que eu fiz Copa do Brasil, ou foi Top Kart em 2014 e 2 etapas do Paulista. Peguei pódio no Paulista, mas não ganhei. E aí em 2015 a gente já estava mais habituado, já estava com uma equipe de fora, estava me dedicando mais também àquilo, e aí começaram a aparecer os resultados mais expressivos. Então ganhei o meu primeiro Top Kart e eu não lembro qual foi o outro nacional, mas estava ali. Que tal Super Kart Brasil. Super Kart Brasil. Isso. Foi isso aí. Bacana. A gente tem a colinha aqui também, porque a memória... Se o piloto não lembra, é difícil lembrar. Cara, porque era muito campeonato. Top Kart, Super Kart, Kart Paulista, sei lá. Era tudo muito parecido. Bacana. E Enzo, aí você teve uma temporada na Fórmula 3, né? Sim. Como é que foi isso? Foi o meu primeiro passo, um pouco antecipado, né? Eu fiz o meu primeiro teste com 14 anos de Fórmula 3. Então, tava cedo ali para fazer, mas me arrependo zero. Não foi a temporada mais fácil do mundo, ainda mais porque a categoria já estava começando a sair de cena, já não tinham mais tantos apoiadores. Mas foi um passo que era o que tinha no momento. Eu não tinha condição de sair para andar de Fórmula na Europa. E não tínhamos uma categoria como a Fórmula 4 Brasil hoje. Então foi direto do kart para a Fórmula 3. A Fórmula 3 do Brasil era o mais rápido do mundo, porque era o menos aerodinâmico. Então, cara, tinha 14 para 15 anos a 280 por hora. Foi uma loucura. Eu ganhei 2 provas. 2 provas, né? 2 provas. Fui terceiro naquele ano. Foi um ano muito bom, mas eu senti que faltou um pouco ali algumas coisas. E aí foi a minha única temporada de Fórmula também. Entendi. Aí, no ano seguinte, você entrou na Porsche, né? na Carreira Cup Brasil. Né? Como é que foi essa transição? Porque imagino que o sonho do piloto que está no Fórmula é subir de Fórmulas. Né? Você mencionou da dificuldade. Aonde que bateu a chavinha e falou, poxa, aqui é uma boa oportunidade para mim? Então, quando a gente foi para a Fórmula 3 Brasil, foi meio que uma temporada para a gente pilotar um carro, pilotar o Fórmula, entender todo o cenário, mas ele era meio que uma espera para ver o que seria do ano seguinte. Só que ainda era muito difícil
patrocínio, condições, essas coisas. E a Fórmula 3, como eu te falei, acabou depois daquele ano de 2017, a Fórmula 3 do Brasil. E de novo, eu não tinha como ir para a Europa fazer Fórmula 4, Fórmula 3 que fosse lá fora. Não tinha mais a Fórmula 3, nem uma Fórmula 4 aqui, a opção que eu tinha era o turismo. E no final do ano de 2017 para 2018, o Denner Pires trouxe o Junior Program Mundial, fez a edição brasileira. E aí eu fui um dos 12 finalistas. Foi um programa extremamente legal, extremamente dinâmico, com diversos pilotos de diversas experiências diferentes. A partir dali a gente teve uma bolsa para poder fazer a temporada de 2018 e foi assim que eu ingressei, foi a oportunidade que surgiu naquele momento. Era óbvio que com 15 para 16 anos, andando de Fórmula, meu sonho era andar de Fórmula 1, ir para a Europa, tentar a trajetória, mas era o que tinha no momento e eu fui muito grato, sou muito grato, né? Extremamente feliz com a escolha, eu amo correr de carro, de turismo. Eu acho incrível as corridas, é um meio extremamente competitivo e pude abrir os meus olhos quando ingressei na Porsche Cup, mas essa foi a transição. Não, bacana, Enzo. Enfim, você entrou na Porsche e foi desenvolvendo, né? Tinha, se eu não me engano, a 3.8 e a 4. Tem muita diferença entre as duas? Tinha bastante diferença da 3.8 para 4.0. Primeiro porque o 3.8 não tinha nenhuma assistência, nem controle de tração, nem freios ABS. Era pure driving, assim. E o 4.0 já veio com o freio ABS. Então, aquilo foi um grande impacto para todo mundo na época, todo mundo aprendendo, entendendo. E a gente entrou pela 3.8, que era meio que o caminho natural. Todos os meninos da nossa geração, dos que fizeram o Junior Program, entraram pela 3.8. Então a gente tinha uma safra ali de 7 pilotos, que, sei lá, eu acho que desses 7, 5 hoje estão na Stock Car. As corridas eram extremamente acirradas, era muito legal de assistir as corridas. E a gente estava na primeira, né, na de ingresso. Mas era o caminho natural. Primeiro você fazia 3.8, depois 4.0. Bacana. Você foi o campeão mais jovem da 3.8, não foi? Fui o campeão mais jovem da 3.8 em 2019, no ano seguinte. Isso, 19. Qual era a tua idade? 16? Eu tinha 17. 17, né? Teu site tá errado, tá 16. Vou atualizar, hein? Boa lembrança aí pra atualizar. Não, bacana. E aí, você assumiu o 4.0 e já foi vice-campeão. Foi. Mesmo com as diferenças de carro, é um desafio muito grande adaptar? Assim, como é que funciona para quem é leigo e está assistindo? É difícil adaptar, mas ao mesmo tempo é uma assistência. Então você vai pilotar meio que da mesma forma e caso você vá cometer algum erro, ele vai te ajudar ali a não travar uma roda, né? O freio ABS ele funciona para não travar as rodas quando você aperta o freio. Então ele é uma assistência. Qual que é a grande dificuldade? Quando a assistência entra, o carro se comporta de uma maneira diferente. Então era você saber medir o quanto de assistência você podia usar para erro, para quando ela entrasse você está preparado para poder manusear ali o carro da forma correta. E essa era a grande diferença, mas de pilotagem para pilotagem era muito parecido. O carro era mais potente, tinha se eu não me engano, 30 cavalos a mais do que o 3.8, 30, 40 cavalos a mais. Então era um carro mais potente, tinham essas pequenas diferenças. E aí, se eu não me engano, eu fui vice-campeão no sprint e campeão no endurance em 2021, isso, né? 2021. A minha pergunta relacionada a isso, também você pode falar da performance, mas foi um período da pandemia, né? 2020, 2021. Como é que foram essas mudanças de etapa? A gente viu na Fórmula 1, por exemplo, né? Tiveram poucas etapas, muitas mudanças. Como é que foi na Porsche aqui no Brasil? Foi difícil, a gente passou... Eu lembro até hoje do dia que decretou os primeiros lockdowns assim, de lugares públicos, porque eu estava na sexta-feira de treinos. Inclusive, estava lembrando dessa história com um amigo meu ontem. Estava com um amigo meu em São Paulo. Chamei ele para ir na corrida, para ir no sábado assistir a prova. Aí ele, poxa, não tô fazendo nada na sexta. Foi na sexta comigo. A gente tava lá. Sexta-feira deu o final do dia. Quando eu fui pro hotel, ele foi para casa. Cancelaram.
E assim, a gente até brincou ontem que, cara, graças a Deus você foi, senão você nunca teria ido ver. E aí cortou, naquela sexta-feira à noite, cortou qualquer tipo de convidado. Era só equipe de trabalho e alguns ainda que não estavam trabalhando tão diretamente também foram cortados do evento. E nesse período a gente ficou 7 meses sem pilotar. Foi talvez o período mais longo que eu passei sem pilotar um carro de corrida de fato, um kart. Tava tudo fechado, não podia andar de nada. E não foi fácil, mas não foi fácil para todo mundo. E, cara, assim, foi um ano conturbado, foi um ano difícil para muitas pessoas, não foi fácil. Mas eu acho que todo mundo conseguiu trabalhar da melhor forma possível e ajeitar. A gente fez uma sequência extremamente intensa depois, porque o campeonato voltou em outubro e a gente estava na primeira etapa. Sim. Então eram 2, 3 provas por mês, assim, era uma loucura, cara, mas foi o que deu para fazer. Imagino. E imagino também que a sua preparação física e mental, né, deveria ter sido muito intensa, porque como você falou, né, uma sequência de provas num período ainda um pouco conturbado. Era. Né, sozinho, não podia treinar. Cara, assim, muita gente evoluiu, principalmente no lado de simulador em casa. Eu evoluí o meu simulador. E aí eram horas e horas do dia no simulador e não tinha o que fazer, era o dia inteiro dentro de casa no simulador. Então essa parte foi muito legal, o campeonato de esportes cresceu muito e deu uma alimentada no meio. E, cara, da parte física eu não podia ir pra academia, então eu ficava fazendo flexão em casa e malhando o braço com um revisteiro que eu tinha em casa, que ele eram várias revistas assim, ele tinha um pegador, aí eu ficava malhando o braço com o revisteiro, entupia de revista. E, cara, era o que dava pra fazer ali. Era o que tinha. Mas foi assim, deu pra manusear bem. Nessa época eu ainda não fazia acompanhamento psicológico, de psicologia esportiva. Então começou depois, mas foi tranquilo também. Bacana. No ano seguinte, 2022, né, você... na verdade, você estreou na Stock Light, não foi? Na Stock... Eu fiz uma prova, na verdade, como convidado na Stock Light. Bacana. E aí, quando você foi fazer a prova de duplas, você já ganhou a Interlagos. Qual foi essa dupla? O Galide. Galide Osman. Não, bacana. Mas também você foi campeão da Porsche, mas já era um carro novo. Quais foram as alterações? O 992 ele chegou com ele é uma geração nova de carro. Do 3.8 e o 4.0 que a gente estava falando antes, eles todos são 991, a geração 991. Só que um é 991.1, o outro é 991.2. Algumas melhoras, um pouquinho de aerodinâmica aqui e ali, mas o carro é bem parecido. O 992 não, ele já é um novo conceito do Porsche 911 GT3. Então o aerofólio dele já vem completamente diferente, muito maior, muito mais eficiente, preso por cima, que faz uma diferença brutal. Novos pontos de regulagem de asa aerodinâmica. O desenho do carro é diferente. Se você olha para o 992 e para o 991, o 991 é muito mais simples, né, de aerodinâmica. Então o 992 é mais tecnológico, mais aerodinâmico, o painel é completamente diferente e o recurso extra foi o controle de tração que tem no carro. Então esse recurso veio a mais, de novo, é uma assistência. Sim. Então você não muda a forma de pilotar, mas você tem que aprender a gerenciar ali ele. Agora o 992 sim mudou um pouco a forma de pilotagem. Como ele tinha mais aerodinâmica, você podia entrar com um pouco mais de velocidade nas curvas, você podia frear mais dentro, os freios eram mais eficientes do que os ABS, eram mais eficientes do que os do 991. Então tudo isso veio eficiência, veio melhora de performance e a gente teve que se adaptando com isso. Mas o carro é incrível de pilotar e eu particularmente sou apaixonado naquele carro. Hoje a Porsche Cup é uma categoria muito competitiva. Extremamente competitiva. Eu gosto muito de assistir as corridas, é algo surreal. Talvez, acredito que até no mesmo nível da Stock, em termos de potência ou não. De potência, de tempo de volta, o Porsche é mais rápido do que o Stock Car hoje. Ok. Então você pega lá o Porsche por tudo, né, cara? Pela construção, pela aerodinâmica do carro, ele é mais rápido do que o Stock Car.
Agora, nível de competitividade da Stock Car é difícil bater em qualquer lugar no mundo. Sempre falei isso. A Stock Car ela é reconhecida lá fora como uma das categorias mais competitivas do mundo. Então, cara, é difícil de bater. Mas a Porsche tem um nível extremamente competitivo, principalmente o campeonato de Endurance. Que é quando todo mundo da Stock Car praticamente vai para a Porsche correr o campeonato de Endurance. Muita gente faz coach lá, trabalha, faz shakedown. Então tá envolvido com o mundo da Porsche também. Isso é muito legal, você vê essa troca. Pra gente é muito importante. E o campeonato de Endurance é incrível, cara. São 60, 70 carros no grid das duas categorias. É demais. É legal mesmo. Aquele teu recorde na Argentina ainda tá lá ou já bateram? Cara, o pior é que bateram no ano passado, bateram. Mas agora estão os dois capôs lá. Tá certo. Eu não deixei de tirarem o meu capô do museu, não. Então não pode. Não, bacana. Bem, Enzo, você estreou na Stock Car no ano passado, né? E esse ano agora, consolidando na Stock. Você está vendo aí na tela agora a classificação da Stock Car até o momento, né? A gente está gravando esse programa hoje no dia 2 de maio e esse programa vai ao ar no final de semana, na quinta-feira, antes do Grande Prêmio de Cascavel, né? Então você está na 10ª colocação e quando a gente olha a classificação, você está na frente de Átila Abreu, de Ricardo Maurício, de Felipe Fraga, de Rubinho Barrichello, que são campeões, né, da categoria. Agora que você está na frente, como é que vai fazer para ficar lá? Essa é a parte mais difícil, de fato. Igual eu te falei, a Stock Car é tão competitiva que às vezes você olha e fala, cara, eu tô em 10º, mas tá em 10º, né, principalmente no segundo ano, é tão difícil, mas é tão difícil. E muitas vezes no ano passado, quando tinha algum problema, né, a gente, cara, classificava mal lá, 20º, 17º, você olha e você fala, caraca, 17º, mas você olha pro seu lado, é o Massa, é o Nelsinho, é o Rubens. Cara, você vê que o nível é muito forte do primeiro ao último carro. Então não tem tanto demérito assim, né? Quase nenhum demérito de você não conseguir classificar, às vezes, ali na frente. Mas em termos de campeonato, a gente está fazendo um campeonato extremamente sólido, evoluindo muito. A gente teve uma evolução no carro para a etapa de Interlagos, só que teve uma quebra no primeiro shakedown e eu não treinei. Eu fui para a classificação com 5, 6 voltas no carro durante os treinos. Então, a gente sabe que tem um potencial grande, sabe que está evoluindo, que tá mirando para o lugar certo. Estou contente demais com tudo que tem sido construído. A gente pontuou bem ali próximo do top 10 e praticamente dentro do top 10 em todas as corridas do ano. Então, cara, tô feliz. Cascavel é uma pista que eu adoro particularmente, que no ano passado eu tive boas classificações lá e a corrida deu uma banda na gente, mas eu tô pronto para me redimir com a pista e fazer uma grande prova lá e me manter no topo da classificação. Bacana, a gente vai acompanhar isso daí, porque Enzo Elias, um talento da capital federal no cenário nacional. Enzo, eu acho que é clichê, né? Mas você é um jovem de 22 anos, eu acho que tem muitas pessoas assistindo agora e também crianças, jovens, apaixonados pelo automobilismo. Aquele recado final para esse jovem que quer se inserir no automobilismo, é difícil, mas que se tiver essa paixão tem que ir para cima, né? Cara, é o que a gente sempre fala, o mosquitinho do automobilismo, uma vez que picou, acabou, pro resto da vida. É um esporte difícil de você estar no meio, você tem que conhecer muita gente, é um investimento alto, mas eu acredito que tudo é possível dentro da sua força de vontade, da sua dedicação para aquilo. Então, se você é novo e está começando, a dedicação nesse começo no kart ela é primordial, porque o kart é a escola, é a base de tudo, é onde você aprende a correr, a ultrapassar, a classificar, entender traçado, linha. Tudo isso você começa a aprender no kart. Vai ter uma grande diferença para o carro, mas ali é a escola, sabe? Então, dedicação, tempo. É difícil de você estar no carro o tempo inteiro. Então, cada vez que você está no carro, você tem que aproveitar ao máximo, se dedicar ao máximo. E esses milésimos, né? Esses detalhezinhos vão fazer muito a diferença no futuro. Enzo, a gente tem uma tradição aqui, todo mundo que é o nosso entrevistado
dar o autógrafo aqui no nosso macacão dos campeões aqui. E esse foi Enzo Elias. Muito obrigado para você que aguentou, que nos abraçou até essa hora. Foram aí quase meia hora de uma conversa muito bacana. Agradeço demais a você. Pela pessoa que você é, Enzo. Super bacana. Aquele dia lá em Goiânia foi minha primeira vez cobrindo um evento de automobilismo. E você foi um cara que me atendeu, que sem nenhuma impaciência respondeu as minhas perguntas e topou estar aqui com a gente hoje. Então te agradeço pela educação que você tem também. É uma pessoa muito bacana. E para você, daqui a 15 dias estamos de volta com o seu de 0 a 100 aqui no Esportes 61. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.